Hoje é um dia de decisões com impacto em todo o país. Dia de decisão. Chegou a nossa vez? João, calma, João. Hoje o João tá... Lembrando que hoje é segunda-feira ainda. Hoje é Olha, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o orçamento secreto. O STF concluiu que a prática, que tem um caráter anônimo, sem identificação do proponente, viola princípios constitucionais. No voto que foi decisivo, que fez a maioria, o ministro Ricardo Lewandowski destacou várias normas constitucionais que são afrontadas, com destaque para o princípio da eficiência. Vamos conferir, então, o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que derrubou o orçamento secreto. Confira. Entendo que os vícios apontados nas iniciais das ações sob julgamento continuam persistindo, pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria, colidindo, em especial, com o princípio republicano, o qual encontra expressão, dentre outros, nos postulados da isonomia, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e, sobretudo, eficiência, que regem a administração pública. Então, terminando meu voto, senhor presidente, eu acompanho in totum o primoroso voto de Vossa Excelência. E o voto decisivo do ministro, que destacou, sobretudo, o princípio da eficiência. E aí, Cíntia Laís, o seu destaque hoje fala sobre o efeito desta decisão e de outra decisão que nós vamos tratar mais tarde, sobre o futuro político do país, com um grupo do governo entrante, para usar uma expressão do Flávio Dino, sai fortalecido. É verdade. Olha, Ananias, telespectadores e pessoal aqui do estúdio, tem um ditado tailandês que diz o seguinte, que uma união ela dá certo quando você tem o lugar certo, a oportunidade certa e a circunstância certa. Você lembra que o ministro Lewandowski esteve lá no Rodrigo Pacheco, no presidente... depois conversou com o Lira, teve toda aquela... Aí todo mundo, sabe assim, quem defendia... Tem um movimento nacional chamado Orçamento Secreto Não.org.br. Ontem eles publicaram uma página inteira na Folha de São Paulo pedindo ao ministro Lewandowski para votar contra o orçamento. Uma página inteira ontem. É um movimento que tem uma petição e tal. E aí, hoje todo mundo dizia, mas... Olha, isso é coisa de movimento, o Lewandowski já foi lá, já fez um acordo com... E aí, o que aconteceu? O Lewandowski votou pela inconstitucionalidade. Quebrou todas as expectativas. Quebrou todas as expectativas e isso mudou toda a história, talvez, desse começo de governo Lula. É o que eu te falava aqui. Nunca subestime um governo que está começando. Ainda mais um governo de alguém que governa pela terceira vez, que vem aí de votações sempre muito grandes, com muito apelo popular. E isso muda esse tabuleiro todinho, né? As peças mudam de lugar. Claro que a gente tem que esperar como o Arthur Lira vai reagir, são muitas as reuniões que acontecem. E além da inconstitucionalidade do orçamento secreto, que era aquilo que a moeda que o Arthur Lira estava usando para poder conseguir estrangular esse começo de governo Lula. E ainda teve a decisão do Dilma Mendes de tirar o Bolsa Família do teto de gastos. Então, quer dizer, ele livrou tudo, né? Quando ele fez isso, passou a não ser tão relevante a PEC. Da transição. Tanto que o senador eleito Wellington Dias declarou hoje pela manhã, abre brecha para o plano B, que seria por medida provisória. Só que, ao longo do dia também, vários líderes petistas reiteraram que não é isso que o presidente eleito quer, que ele quer a negociação com o Congresso e quer que a PEC seja aprovada. Mas a PEC chega amanhã na votação diferente. Chega desidratada, né? Diferente. E outra coisa, o Lira perdeu o poder de barganha. Por enquanto. Isso. Perdeu por enquanto, ele perdeu o poder de barganha. Claro que você não, por conta da lição de Dilma, você não pode ignorar. Mas o principal disso, o que é que ficou? Gente, o Brasil, as instituições estão se estabelecendo. Você tem uma lei de responsabilidade fiscal, você tem um princípio da eficiência, tem um princípio da moralidade.
da transparência, da publicidade. Esses caras fizeram isso aí como uma quadrilha que chega no banco de capuz, sem se identificar, jogando dinheiro público na lama. E agora o que é que vai acontecer? Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu foi o orçamento secreto. Por quê? Porque essa turma, que a maioria não se reelegeu, mesmo diante desses expedientes puros, vai toda ficar sem foro privilegiado, sem prerrogativa de foro, e essa turma todinha vai ser presa ou vai perder os cargos públicos. Só para finalizar, eu acho que era isso, é isso que agora se espera, né? Vamos saber a destinação desse dinheiro. Agora vai ter que aparecer. Vamos saber o que aconteceu Aí tu vai ver as durante os palhaçadas. últimos 6 meses. Vamos saber ver pra qual onde foi a esse eficácia da dinheiro. aplicação Não, desses não é recursos. eficácia não, é ver a capacidade de cometer crimes que os Não. parlamentares têm. Isso aí você já está julgando. Não, Então, julgando não, é Não, porque claro. quem esconde, eu nunca vi ninguém esconder um procedimento que ele não tem Claro. ilegalidade. É Então, uma, a é uma grande pergunta é inversão essa, do né? que Vamos é saber. a praxe, né? Geralmente o político, quando manda uma coisa para o município, ele quer aparecer, ele E quer tem pousar do coisas, lado. sabe assim, tem coisas que aconteceram nessa eleição. Eu recebi uma denúncia referente a um hospital aqui de Teresina. Nesse hospital, o que acontecia? Uma determinada pessoa que tem um cargo em comissão, essa pessoa não é funcionária do hospital, tem um cargo em comissão. O que ela fazia? Os pacientes, ela reordenava os pacientes de acordo com a votação. Olha que coisa. Como? Sim. Se votasse em determinado político, você passaria na frente. É um crime eleitoral E é um grave. hospital de excelência, digamos assim. E o político não foi eleito. O político não era Bolsonaro, viu? Não era Bolsonaro. O político que ela redirecionava, reorganizava a agenda dos pacientes. Né? Recebi a denúncia, mas como eu não tenho comprovação, não posso expor o nome da Peculato pessoa. que, na Mas eu maioria tenho das outros, vezes, inclusive. esconde também João. uma prevaricação, porque você prejudicou um. Claro. Você Tem um falou, certo Cíntia, a crime. respeito da posição do senador eleito Wellington Dias, que foi destacado pelo presidente eleito Lula para fazer essa articulação com o Congresso com relação à PEC. E nós temos um vídeo. Ele fala, gravou esse vídeo, depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, que garantiu o gasto com o Bolsa Família fora do teto de gastos, Wellington Dias indicou o caminho da estratégia do governo, que é a manutenção da aprovação da PEC. Ele explica por quê. Vamos conferir.